A grande realidade, senhoras e senhores, é que nós estamos aqui para ensinar você a lidar com o seu emocional, a lidar com a sua depressão, se você tiver, e a entender o que te leva à depressão, à opressão. Então são dois fatores interessantes, né? A opressão, que faz uma pessoa ser oprimida, né? E ao mesmo tempo deprimida, né? Nós temos aí essa realidade dramática, né? Desta pessoa oprimida que perde as forças. Então, vou reiterar esse assunto. Você pode ser um assassino sem saber. Se você oprime uma pessoa e leva ela à depressão, você pode ser um assassino espiritual. Você está matando uma criatura. E isso é condenável diante de Deus. Então, o oprimido é uma pessoa que sofreu uma grande opressão. O oprimido é uma pessoa humilhada, abatida, que perdeu as forças. O oprimido é uma pessoa prostrada, porque sofreu um grande vexame. Como eu disse para você, o vexame é a vexação da vergonha. O vexame é a pessoa que sofreu uma grande afronta, né? Que sofreu um ultraje. Pessoa que tem dificuldade até para respirar é uma pessoa oprimida. Ela sente o seu coração bater demais e às vezes bater de menos. Ela está sufocada, apertada. Ela está sofrendo um esmago. Ela está sendo esmagada. Esta pessoa está deprimida por causa do vexame. Uma pessoa esmagada, como já disse, é aquela pessoa que sobre todas as coisas, pisada, humilhada, entra em estado de inquietação. Então você precisa entender o que você está fazendo com a sua boca. Como eu disse lá no livro de Provérbios, meu amigo, você pode conferir comigo, você que está aí, Provérbios capítulo 18, né? Que diz o seguinte, verso 21, nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca. Mas quem usa mal as suas palavras receberá também a maldade em troca. Isso é uma realidade, está lá em Provérbios capítulo 18, no verso 21. Né? Uma realidade impressionante. Impressionante. Nós estamos aqui com uma outra tradução que diz o seguinte, né? O verso 20. Provérbios 18, verso 20 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então veja, o ventre é a mente do homem. A mente do homem é um poço onde vagueiam os pensamentos. O ventre é um poço. A mente não tem poder nenhum. A mente, ela é um poço onde você permite ficar bons pensamentos ou maus pensamentos, bons projetos ou maus projetos, de acordo com a sua consciência. A mente nada mais é do que um poço aonde você coloca todo o seu argumento de vida. Se você tem uma vida boa, vai colocar na sua mente coisas boas. Se você tem uma vida má, vai colocar na sua mente coisas más. Então, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre.
e dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, uma pessoa pode ser mal e perversa, mentirosa, soberba, arrogante, presunçosa, altiva, irada, cheia de ódio, ira, raiva, mas ela pode se converter e recebe então o Espírito de Deus, e a partir daí dos renovos dos seus lábios ela poderá se fartar. E no verso 21 diz: do fruto, da boca estão a vida e a morte e a vida. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Então você sabe que você tem uma língua. Como eu disse com a história daquela mulher, ela passou a tarde inteira lançando o poder da morte contra aquela criatura que pegou o seu talco de pó. Eu vou repetir um pouquinho, porque eu fui lembrado agora do verdadeiro estado da situação e vou passar para você. Ela passou a tarde inteira murmurando e amaldiçoando a pessoa que pegou aquele pó. E a pessoa que pegou aquele pó ouvia calada aquele poço de ira. Aquele poço de ira, isto é, aquelas maldades e aquelas perversidades que estavam naquela mente. Aquela criatura passou a tarde inteira ouvindo. E o que aconteceu? Aquela criatura, que era sua tia-avó, deixou um bilhete escrito, juntamente com o talco, lembrando bem, sobre o seu travesseiro. E disse: perdão por ter usado o seu talco. Aqui está o seu talco. Desculpe. E tenha certeza que nunca mais ela vai te incomodar. Foi aí que ela foi e se atirou no poço. Porque quando acharam o talco, acharam o bilhete e ficaram procurando pela velha e não acharam a velha. E vieram achar a velha horas depois, morta, suicidada, no estado de afogamento, que se atirou dentro de um poço. Por quê? Porque ela foi oprimida por uma pessoa cujo poder da morte estava na sua língua. E esta grande realidade, meu querido, é que leva as pessoas à depressão. Então tem o oprimido e o opressor. Tem o que está deprimido, né? E o que está em depressão. Então tem uma série de situações que você precisa compreender. Tem o oprimido e o opressor. O oprimido é o que entrou em depressão. O oprimido é o que entrou em depressão. Entrou em depressão porque foi oprimido. E foi oprimido porque teve um opressor. E o opressor é geralmente aquele que não perdoa. O opressor é aquele que não perdoa. O opressor é aquele que não tem misericórdia. O opressor não tem paciência, ele não tem bondade, não tem benignidade, ele não tem compaixão. O opressor, ele desabafa, ele murmura. O opressor, ele quer matar a criatura com as suas palavras. O opressor é aquele que fala sem parar, com o objetivo único de abater, oprimir, humilhar, acabar com a criatura, falar até que ela esteja prostrada e aos lágrimas, aos prantos. Que situação desgraçada. Então veja, eu estou falando da situação humana e vou entrar no mundo espiritual. Então, meu querido, o opressor, ele está sendo guiado. Ele está sendo guiado pelo poder que o domina. O poder que o domina. Veja, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama a língua comerá do seu fruto. Então veja, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora.
Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então as palavras de Jesus, que são espírito e vida, é para curar os cansados e oprimidos. As palavras que são espírito e vida é para dar vida e ânimo aos que estão abatidos, cansados, destruídos e acabados. Por quê? Porque existe um opressor. O opressor é aquele que oprime a pessoa com a sua fala. Aquele que causa sobrecarga emocional, moral e espiritual. O opressor é aquele que vai apertando até arrebentar com a estrutura emocional da outra. O opressor é aquele que comprime, que exerce uma pressão violenta sobre a outra. Exerce pressão. Pressão que esmaga uma pessoa, humilha, aniquila com palavras para a destruição da alma. Então, senhoras e senhores, essa grande realidade que eu quero que você entenda, nós vamos levar ela ao mundo espiritual. Porque o nosso programa ele tem compromisso, e é para que você tenha uma base para compreender o mundo da depressão. Como eu disse, segundo a psicologia, a depressão é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, em consequência, os pensamentos de uma criatura. Eu, porém, digo que a depressão não é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, em consequência, o pensamento. A depressão, ela é causada pela opressão de alguma coisa que está acontecendo no mundo emocional do opressor que está abatendo e humilhando. E também a opressão, ou melhor, a depressão, ela é causada pela opressão das cobranças, das maldições da lei, que eu vou explicar posteriormente. Então, a depressão, ela altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade desse mundo e entende as coisas desse mundo. Ela altera e manifesta emoções que tiram da pessoa a disposição e o prazer com a vida. A depressão, ela afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme. A depressão, ela faz com que a pessoa se sinta em relação a si mesmo de forma a autodestruir-se. E assim, a pessoa passa a pensar sobre si mesma coisas detestáveis. A depressão é, portanto, segundo a psicologia, uma doença afetiva ou do humor. Eu digo, a depressão é uma doença espiritual. Que a partir do momento que a pessoa compreende o que está acontecendo no mundo espiritual, ela vem para o mundo afetivo e do bom humor, porque ela sabe que encontra forças para lutar. Quando uma pessoa não sabe contra quem está lutando, ela não sabe como se defender. Eu tenho casos constantes, mas muito constantes, de pessoas deprimidas, pessoas em depressão. Quantas pessoas em depressão eu já conheci, perdi as contas. E sei como elas são totalmente recuperadas e tratadas. Então eu quero te passar essa grande verdade, ensinando para você como viver a alegria depois da depressão. E como saber enfrentar o opressor e os opressores. Tudo isso eu quero estar te ensinando
porque eu também fui vítima dos opressores. Eu fui vítima da depressão. Eu sei exatamente o que é depressão e o que é a opressão. Mas já visto, você que me ouve, se eu não fosse um homem equilibrado, se eu não fosse um homem que conhecesse a opressão e a depressão, eu não teria suportado, por exemplo, o que os meus inimigos fizeram comigo através da imprensa. Com certeza teria enlouquecido, porque eu fui levado a um estado de humilhação violento. Eu fui esmagado, triturado. Eu passei por grande vexame, vergonha, afronta, ultraje, desprezo. Eu fui molestado, maltratado, humilhado. Eu fui exposto perante tantas e tantas criaturas e até hoje. Então eu sou um testemunho vivo de como se lutar contra os opressores e contra a depressão. Por isso eu tenho autoridade moral, emocional e espiritual para falar com você. Que eu fui esmagado, triturado, né? E graças a Deus por conhecer o Espírito Santo, por saber exatamente quem ele é, eu não sofri a inquietação da alma, como muitas pessoas vivem essa inquietação da alma. Elas perdem o sossego, elas ficam agitadas, né? Ficam perturbadas, têm ausência de paz, vivem nas turbulências da alma e dos pensamentos, são efervescentes, vivem alvoroçadas, porque a sua vida está num grande rebuliço, tumultuados, oscilantes e abalados, exatamente porque foram levados ao desânimo, ao abatimento, desgosto, ausência de prazer. Então é desprazer. Desalento é a pessoa sentir nojo, aversão, repugnância a tudo e a todos. E essa é uma realidade tremenda. E eu não vou dizer para você que eu não fui tentado. Eu fui tentado, sim. Mas veja, entre ser tentado, a ir à depressão, exatamente porque fui extremamente oprimido, e ter o Espírito Santo que me tira da tentação, que não me deixa ir à depressão e que me ajuda a vencer o opressor, isso é uma diferença tremenda. E aquilo que eu tenho recebido de graça de Deus é aquilo que eu quero ensinar a você. Quero te levar à esperança. Porque o estado de desesperança, ele causa não somente o desalento, mas um profundo estado de tristeza e mágoa, desgosto, que não passa. Não há remédio que cure tristeza, mágoa, desgosto, meu amigo. Não inventaram remédio ainda para isso. Não existe remédio, meu querido, que faça uma pessoa sair de um estado de aflição extrema ou de desespero. Não existe remédio para a desesperança, porque isso é um problema espiritual. A desesperança é uma grande preocupação ou inquietação da alma. É um estado profundo de angústia e padecimento espiritual. É o que causa certa acentuação da tortura. A desesperança costuma atingir pessoas que foram vítimas de golpes e de traições e grandes vexames. A desesperança produz desgraças, infortúnios, insucessos, sofrimentos, amargura, dor, decadência que precede o fim, ou então que leva, nesse fim, ao suicídio e à morte. Então, senhoras e senhores, essa grande realidade que eu quero passar para você, ela me foi possível compreender. Me foi possível compreender, porque eu busquei a Jesus. Eu fui cantor durante 20 anos. Viajei pelo país inteiro, gravei discos, frequentei muitos programas, conheci muitas e muitas pessoas, mas eu era um homem deprimido. Por causa da depressão que eu vivia, meu querido, eu bebia demais, fumava demais. A única hora que eu me sentia alegre era quando eu pegava o violão e começava a cantar. Então, eu cheguei a passar horas e horas sem comer.
era bebendo, fumando e cantando, para não entrar em depressão. Então eu sei o que é a depressão e o que ela produz. A depressão produz a plena destruição do ser humano. As pessoas com depressão, e estima-se que a depressão leve 17% das pessoas adultas a esse estado maligno. 17% de pessoas adultas são levadas à depressão. Elas sofrem de doenças depressivas em algum período da vida. Não podem simplesmente melhorar por conta própria. E isso quem diz é a psicologia. Não podem melhorar por conta própria. E nem através dos pensamentos positivos. Conhecendo novas pessoas e até mesmo viajando, passeando ou tirando férias. Veja que não inventaram ainda um remédio adequado para a depressão. Mas eu fui inteiramente curado da depressão. E conheço pessoas e mais pessoas que são inteiramente curadas da depressão. Eu tenho casos e mais casos, é que eu não gosto de comentar a respeito dos casos. Mas nós poderemos até colocar pessoas ao vivo durante a semana para dar testemunho dessa grande caridade. E possivelmente eu vou trazer uma pessoa, ela vivia uma depressão terrível. Ela tomava 6 tipos de remédio por dia. 6 tipos de remédio por dia. Uma pessoa culta, formada, universitária formada, mas uma pessoa que não tinha remédio que curasse. E tomou remédio longo, você sabe quantos anos, mais ou menos? 5 anos. Mas, ao conhecer o Evangelho, e a palavra por mim pregada, e atendida por mim pelos evangelistas algumas vezes, hoje é uma pessoa totalmente extrovertida, alegre, satisfeita, uma pessoa que se sente realizada e uma pessoa que nunca mais teve que tomar remédio. Nunca mais. Esses dias atrás, eu tratei de uma pessoa que toma remédio 33 anos. Sabe o que significa tomar remédio de depressão 33 anos, meu amigo? É algo assim impressionante. E veja, já havia tomado tanto remédio que o próprio médico disse que não tinha mais remédio para dar. Não tem mais tipos de remédio para oferecer. E chegou na nossa mão, pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa está, graças a Deus, sendo plenamente liberta. Não somente ela, mas também o seu filho que havia adquirido depressão através dela. É algo impressionante que eu não vou poder te falar agora, naturalmente, mas durante a semana você vai poder estar acompanhando a nossa programação. Nós vamos voltar a tocar no assunto. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um programa. Mas na certeza de que o Espírito de Deus, a fonte inesgotável do poder de Deus, fonte de toda a inteligência e de sabedoria, está nos guiando para elucidar questões que ainda estão obscuras ao entendimento de muitos. Mas aquele cujo coração está aberto para crer, nós temos certeza absoluta que aquele que crê verdadeiramente será livre. Jesus disse aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de toda opressão e toda depressão, toda angústia, aflição e medo e pânico que porventura possa existir. E eu sei que você vai ser liberto, porque eu fui, e você será também, em nome de Jesus.